Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos começar o assunto equações diferenciais ordinárias e a gente vai falar um pouco sobre equações separáveis. Tá legal, gente? Antes da gente ir para o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o seu joinha se você gostou no final do vídeo e de apertar o sininho de notificações também para receber quando a gente colocar novos vídeos. E não esqueçam, se vocês tiverem dúvidas, comentem. Então, pessoal, nós vamos aprender nessa aula sobre equações diferenciais ordinárias, também conhecidas como EDOs. EDOs, né? Vamos colocar um Szinho aqui. EDOs. Essas equações diferenciais ordinárias, como toda equação, existem algumas características que fazem com que essas equações ganhem essa classificação, ganhem esse nome, né, que a gente está colocando aí. Então, qual que é a definição de uma EDO? Definição, gente, vamos lá. Uma definição aí. Uma equação diferencial ordinária é uma equação que contém uma ou várias derivadas. Então precisa ter uma ou várias derivadas da função incógnita. Para vocês terem uma ideia, essa é uma definição, né, que a gente vai pôr entre aspas aqui, que é dada pelo autor Kreyszig. Ok? Essa definição, gente, vai nos levar a entender o que é uma equação diferencial. Então, uma equação diferencial, ela precisa ter uma ou várias derivadas da função incógnita. Em primeiro lugar, o que uma equação precisa ter? A gente sabe que uma equação comum, uma equação de primeiro grau, de segundo grau, elas precisam ter uma igualdade, um sinal de igual, e elas precisam ter incógnitas. No caso de uma equação diferencial, e no caso da equação diferencial ordinária, ela precisa ter uma ou várias derivadas da função incógnita. Então a gente vai ver que ela é formada de funções, é uma equação que tem várias funções, ela tem uma igualdade de várias funções, a gente vai ver exemplos daqui a pouco. E uma dessas funções ela será a chamada função incógnita. Tá? Então a gente vai ter uma função considerada função incógnita. E essa função tem que ter uma ou várias derivadas. Então essa é a definição de equação diferencial ordinária. Tá? Então essas derivadas elas acontecem apenas em relação a uma das variáveis. Porque senão a equação diferencial ela não vai ser ordinária, ela vai ser uma equação diferencial de várias variáveis, que no caso é a parcial, que é um assunto para a gente ver mais para frente. Tudo bem, gente? Então a gente vai seguir aqui no nosso conteúdo e a gente vai falar um pouco sobre notação agora. Deixa eu colocar aqui um tópico, que é notação. Vamos falar um pouco como que a gente representa, e aí a gente vai ver alguns exemplos também para entender como que se dá a resolução, né? Então, para a gente entender como resolve, a gente precisa ter algumas noções. Existem algumas diferentes notações para as equações diferenciais, assim como existem diferentes notações para derivadas de funções. Então, depende do livro, depende do autor, depende de quem está apresentando aquilo. Então, você tem algumas notações para derivadas que vão aparecer, vamos colocar assim, ó, notação primeiro para derivadas. E depois a gente vê as aplicações em equações diferenciais.
Então tem autores que vão chamar derivadas em forma de frações, né, quocientes de derivadas, né, que serve muito para o método que a gente vai ver hoje, que é de separação de variáveis. Então os famosos dy dx, quando é derivada primeira. Se você tem d2y dx2, é uma derivada segunda, e assim por diante, né? d3y dx3, dx3, e por aí vai. Essa é uma das representações. Existe uma outra representação que é conhecida como linha concisa, né? Então você vai ter um outro tipo de representação. Alguns atribuem essa, primeira derivada, segunda derivada, essa é muito comum, muita gente usa, né? E terceira derivada. Tem muita gente que atribui a Newton essa, mas também é atribuído a Newton uma representação que é a representação dos pontos. E é muito usado para derivadas em relação ao tempo. Então você vai ter y ponto, ponto, e y3 pontos, assim, certo? A terceira derivada também. Então essas são as representações de derivadas. Consequentemente, gente, isso vai acabar aparecendo nas equações diferenciais. Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Nós temos o primeiro exemplo, que é y' é igual a cosseno de x. Eis um exemplo de uma equação diferencial ordinária. E a gente, inclusive, vai falar daqui a pouco sobre ordem. Ela é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, porque ela tem uma derivada primeira na nossa função incógnita. Nesse caso, a função incógnita é o y. E como que eu identifico isso? É porque é lá que a gente está vendo a derivada. Nós temos um outro exemplo, né? Um segundo exemplo aqui, ó. Y duas linhas mais 4y é igual a zero. Olha só que interessante. Esse é um segundo exemplo de segunda ordem. Nós temos uma derivada segunda, temos a função y primitiva sem derivada nenhuma e nem aparece a função em x. É um exemplo. Aí nós vamos falar de uma agora de terceira ordem. Olha só um exemplo aqui. Veja, não estamos resolvendo ainda, estamos apenas apresentando alguns exemplos que vão ter métodos específicos para suas resoluções. Olha só. Perceba o seguinte, gente. Nós temos as variáveis de uma função comum, né? Uma função que tem a variável dependente e independente. E nós temos essa função incógnita, que a gente chama que é o y, que é onde aparecem as derivadas, estão vendo? Então as derivadas estão todas em y. Poderia estar escrito dy dx, d3y dx3, d2y dx2, se fosse na representação que a gente usa para separação de variáveis. Mas é uma equação diferencial de terceira ordem, né? Uma equação diferencial de uma ordem maior. Existem outros exemplos que a gente vai mostrar aqui com a outra representação. Então, quer dizer, esse mesmo exemplo, esse mesmo primeiro exemplo que eu coloquei ali, ele poderia muito bem aparecer dy dx é igual a cosseno de x. Ou então, o segundo exemplo, d2y, vamos fazer uma divisão aqui, dx2 mais 4y, que é igual a zero. É exatamente o segundo exemplo, né? E o terceiro exemplo, ele é x ao quadrado, aí vem d3y dx3 vezes dy sobre dx mais 2e elevado a x d2y dx2, que é igual a x ao quadrado mais 2, aqui não mudou nada, né? Y ao quadrado. Olha só, é toda uma representação completa aí nos exemplos, né, gente? Bom, falando dos exemplos, né, depois que a gente fala um pouquinho dos exemplos, vamos falar um pouco das aplicações. Onde que a gente vai usar equações diferenciais? Em que se aplica esse assunto? Vamos dar uma olhada? Então nós temos algumas aplicações e geralmente elas vão ocorrer em áreas como engenharia, que a maioria de vocês que está vendo essa aula provavelmente é oriundo aí da área de engenharia. Então a gente vai ter na área da física,
tem bastante gente também da física, matemática em geral, né? Mas pensando em aplicação mesmo, a matemática, eu sou matemática e reconheço isso, a matemática é uma ferramenta que vai servir às outras, então a biomatemática. Uma outra área que a gente vai ter também de muita aplicação é a economia. Né? Então a gente percebe que a equação diferencial ela vai estar presente em diversas áreas. Né? Eu tinha um professor que falava que a gente coloca etc. quando a gente não lembra de nenhum outro exemplo. E aí a gente tem, dentro desses assuntos, a aplicação em circuitos elétricos. A gente tem a aplicação em mecânica dos fluidos. A gente tem aplicação em vibrações, que é o que o pessoal também chama de ressonância mecânica. A gente tem aplicações, olha que interessante, isso aqui serve para muitas áreas, tá? A gente tem aplicações em modelos populacionais, isso serve desde a área de o pessoal que estuda a parte de engenharia ambiental, por exemplo, até o pessoal que estuda sociologia pode utilizar modelos populacionais para compreender o que está acontecendo. Né? Isso, gente, entre outros diversos exemplos que a gente pode encontrar de aplicações de equações diferenciais. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre separação de variáveis, pessoal. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre separação de variáveis. Então a gente vai falar sobre soluções de uma EDO. E o que é uma solução de uma EDO? Né? Solução de equações, por exemplo, solução de equações são resultados numéricos. Né? Muitas vezes solução de sistemas de equações nem são resultados numéricos, às vezes são resultados em função de uma incógnita. Aqui no caso, uma solução de uma EDO é uma função. Então a solução é uma função, gente, não é um número, né, como a gente está acostumado com equações comuns. Então é uma função, que no caso a gente vai chamar de y de x, né, a gente vai sempre usar como a função incógnita o y. E essa solução, ela satisfaz a equação diferencial em algum intervalo A menor que x, menor que b. Então, ela vai satisfazer dentro de um certo intervalo a nossa equação diferencial. Ou seja, uma maneira da gente conferir o resultado, né, da nossa equação diferencial, seria a gente aplicar essa solução na equação, substituir e verificar a solução. Certo? Já que a gente está falando de solução, a gente vai tratar, né, de equações agora separáveis. Então, a gente vai falar um pouquinho de equações separáveis, que é um primeiro método que a gente vai ver de solução de equação diferencial, e vamos resolver aqui um exemplo também na nossa aula. Separáveis. A gente vai falar um pouquinho sobre o método da separação de variável. Tá? Então vamos supor que nós tenhamos algumas equações aqui. Vamos colocar algumas equações. A gente tem uma primeira equação, ó, y' igual a xy, é uma primeira equação. Uma segunda equação, que a gente tem y' mais seno de xy é igual a zero. Uma terceira, e a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas, tá? Y' menos x é igual a y. E uma quarta, que é y' é igual a seno de x tangente de y. Essas equações todas, elas são separáveis.
O que significa ser separável? Significa que se a gente isolar a derivada, se a gente colocar a derivada de um único lado da igualdade, o que já acontece no primeiro caso, por exemplo, e no quarto caso também, nós teremos o produto entre uma função de x e outra de y. Então, uma equação separável é uma equação que a gente observa a seguinte forma: y' de x é igual a f de x vezes g de y. Então a gente tem esse formato da equação separável. E ela pode não estar assim, mas nós conseguimos levá-la a esse formato, né? A gente consegue levar por algum processo simples de equação, certo? Para a gente entender como isso funciona, a gente vai tratar de resolver o primeiro caso aqui. Então a gente tem o primeiro caso, que é y', e ela é y' de x, que é igual a xy de x. É um pouco difícil da gente entender essa representação, e por isso, em vez da gente trabalhar com esta representação, a gente vai usar a representação conhecida como representação de Leibniz, que é dy sobre dx igual a xy simplesmente. E, gente, eu já tenho algo nessa forma. Eu já tenho algo desse jeito, né, que a gente espera, que é um f de x e um g de y multiplicados. Para a gente resolver essa equação diferencial, o que a gente vai ter que fazer? Deixa eu só aumentar um pouquinho a nossa divisória aqui. Nós vamos ter que separar as variáveis x e y. Então aqui eu tenho a diferencial de y, que eu vou manter aqui mesmo. E aqui nós temos a diferencial de x que eu vou passar para o outro lado, ela está dividindo, eu vou passar multiplicando, ou multiplicando dos dois lados, como você achar melhor para o entendimento. Eu vou fazer o seguinte, para a gente entender bem o que aconteceu, eu vou colocar na cor preta quem eu mudei de lado. O dx estava dividindo, passou multiplicando, e o y que está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Então eu vou ficar com y dessa maneira. O que acontece, gente? Uma vez que a gente já tem as equações separadas, a gente vai agora proceder, o restante da resolução, fazendo algo que a gente já faz em equações. Só um parêntese rápido, gente. Eu vou até fazer de uma outra cor para dar um destaque. Quando você tem, por exemplo, x mais 5 é igual a 12, uma equação de primeiro grau, na verdade a gente faz o seguinte, a gente subtrai 5 dos dois lados, certo? Do lado esquerdo, o 5 desaparece, porque é a operação inversa, e ele aparece do lado direito, como se eu tivesse passado ele para o outro lado subtraindo, quando na verdade eu subtraí dos dois lados. Então eu procedi fazendo a mesma conta dos dois lados. Eu poderia dar esse exemplo com outras operações, poderia dar o exemplo com a multiplicação. Né? A gente tem 2x é igual a 12. Eu poderia dizer para vocês assim, eu vou dividir por 2 dos dois lados. Do lado esquerdo vai desaparecer o 2 porque vai cancelar, vai ficar só o x. E ele aparece do lado direito, olha só para a cor vermelha. É como se o 2 tivesse passado para baixo, que foi o que eu fiz com o y. Então o que a gente vai fazer? Na equação diferencial não é diferente. Eu tenho as funções e as suas derivadas dos dois lados. Então eu vou aplicar um operador inverso, né, como um operador inverso, que é a integral. Então eu vou fazer a integral, veja só, integral de dy sobre y, ok? Que é igual, aí vou colocar do outro lado, a integral de x dx. Então vocês viram o que a gente fez? Ó, x dx. Agora eu não vou ficar trocando muitas cores, né? Vamos direto aqui. Integral de dy sobre y é ln de y. A gente já viu isso lá nas integrais. Deveria colocar mais constante, só que vocês vão entender por que eu não vou colocar já. Do outro lado, a integral de x elevado a 1, a gente aplica a regra da polinomial. Vai ficar x ao quadrado dividido por 2, ok? Mais a constante. Aí você vai falar, professor, por que você não pôs constante do outro lado? Eu poderia colocar C1 e C2. Só que aí eu ia passar a C1 para o lado de lá, ia ficar C2 menos C1, que ia gerar a nossa constante C. Então eu posso colocar só do lado direito mesmo, sem medo de ser feliz. Tá? Aí o que a gente vai fazer? Eu preciso isolar o meu y.
né? Essa é uma espécie de solução geral que a gente tem aqui, mas existe uma maneira da gente isolar esse y. E como que a gente vai isolar esse y? Vamos lá, vamos só colocar um adendo aqui. Isso daqui já poderia ser considerado a solução geral, ok? Só que a gente vai proceder de um modo a isolar esse y. Então a gente vai fazer o seguinte, o que cancela um logaritmo natural? É uma potenciação de base e. Então a gente vai fazer o seguinte, dos dois lados, assim como eu fiz a integral, certo? Eu vou fazer o logaritmo de... eu vou fazer a potência de base e. Eu falei logaritmo de base e, né? É a potência de base e. O logaritmo de base e é o próprio ln. Então vai ficar e elevado a ln de y, o que vai gerar um cancelamento. E do outro lado vai ficar e elevado a toda aquela expressão. Então vai ficar um e assim, elevado a x ao quadrado sobre 2 mais c. Eu vou continuar do lado de cá, vou apagar os outros exemplos, e na verdade a gente vai trabalhar com mais exemplos e exercícios na nossa segunda aula de equação diferencial ordinária separável, tá, gente? Então, e elevado a ln, a gente vai simplificar. E vai ficar somente com o nosso y. Aí, o que acontece? Aqui nós temos uma coisa importante também que está acontecendo. Esse e, ele tem como expoente uma soma. E a gente sabe que na propriedade de potenciação, a soma no expoente, ela representa produto de bases iguais. Certo? Então ficou vezes e elevado a c. Que a gente pode substituir, sem dificuldade, por um k. Então vai ficar e elevado a x ao quadrado sobre 2 vezes k. Ou, de um jeito que a gente vai se familiarizar um pouco mais, né, a constante sendo colocada primeiro. Então vai ficar y igual a k e elevado a x ao quadrado sobre 2. Essa é a nossa solução geral, tá? É uma solução geral com o nosso y isolado. Tudo bem? Então é isso, gente. De equações diferenciais separáveis, a gente vai ficar por aqui nesse primeiro exemplo. Não esqueçam, teremos uma segunda aula aplicando em alguns exemplos aí a nossa técnica. E é isso aí, pessoal. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu joinha se você gostou desse vídeo e de apertar o sininho de notificações também para o nosso vídeo ganhar mais relevância aqui no YouTube. Belezinha, gente? Muito obrigado e até a próxima aula, gente. Tchau!